Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Gabriela Giampietro, sou professora de balé infantil e sou criadora da metodologia Balé Kids Online, metodologia criada a partir de mais de 17 anos de estudo e principalmente como professora de centenas de alunas. Antes de começar o nosso tema principal, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os conteúdos. No vídeo de hoje eu vou contar para você um pouquinho da minha história. Se além de tudo que eu falar hoje você tiver mais alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu volto com outro vídeo respondendo. Então vamos lá? Meu nome é Gabriela Gátera de Souza Giampietro. Eu nasci em Santo André, numa cidade dentro do estado de São Paulo, mas nessa cidade eu só nasci mesmo. A minha infância toda foi numa cidade próxima chamada Ribeirão Pires, uma cidade bem pequenininha no interior de São Paulo. Eu nasci no dia 5 de agosto de 1988 e quando eu completei 5 anos, eu vi na televisão uma apresentação de balé e me apaixonei. Pedi para os meus pais me levarem para fazer o balé. A minha mãe amou a ideia. Ela, desde bem nova, sempre teve o sonho de ter uma filha que gostasse de dança também. Eu tenho uma irmã mais velha e a minha mãe sempre levou ela para fazer aulas, tanto de balé como de jazz. Mas a minha irmã nunca gostou muito. Ela foi mais para a área da música. Hoje ela é uma cantora profissional. O nome dela é Luana Giampietro. Bem, mas como a minha mãe não conseguiu realizar o sonho dela e depois da minha irmã nasceu o meu irmão Olavo, que não tinha muito jeito para dançar, ela já estava conformada que não teria uma filha dançarina. Então, quando eu pedi para que ela me colocasse nas aulas, ela ficou radiante. Fomos até uma escola, no centro da cidade. Eu fiz uma aula experimental de jazz e já adorei. Era a maior escola de dança da cidade. As turmas eram bem cheias e a professora era muito carinhosa. Eu me apaixonei por aquele mundo, porém ainda queria fazer aula de balé mesmo. Eu fiz na mesma semana e fiquei ainda mais encantada. Eu assisti também às aulas das meninas mais velhas que usavam a sapatilha de ponta e eu tive certeza que eu queria dançar mesmo. Começou ali a minha história com a dança. Fazia aula quase todos os dias, balé, jazz e condicionamento físico. A minha primeira apresentação foi de florista. Eu usava uma blusinha branca com uma manga um pouquinho bufante e uma jardineira lilás com uma sainha de tule. Eu lembro até hoje, eu me preparando para as apresentações, os ensaios gerais com todas as crianças da escola, e a minha tia Silvia me maquiando e arrumando meu coque. Foi simplesmente inesquecível. A emoção que eu senti de subir no palco pela primeira vez foi indescritível. É uma sensação única. Eu era muito tímida quando eu era pequena, era o tipo de criança que ao invés de cumprimentar as pessoas, abaixava a cabeça e me escondia atrás da minha mãe. Assim que eu comecei as aulas de balé, isso mudou muito. Aos poucos, eu fui aumentando a minha autoconfiança e cumprimentar as pessoas, que antes era algo tão difícil, foi ficando bem mais fácil. Eu tenho certeza que isso me ajudou muito no decorrer da minha vida, na escola, na faculdade, no trabalho. Eu fiz muitas amizades nessa época que eu levo até hoje. Eu aprendi durante as aulas o quanto era importante conhecer os meus próprios limites e que não havia a necessidade de competir com nenhuma colega de classe. Somente competia comigo mesma para superar os meus desafios e crescer tecnicamente. Então, na sala de aula, uma ajudava a outra, elogiando e corrigindo. Mas quando eu estava com 10 anos de idade, a minha vida estava prestes a mudar. Eu ia a pé para a escola todos os dias, junto com o meu irmão mais velho, e no dia 8 de março de 1998, quando eu tinha 10 anos, o meu futuro estava prestes a acabar. Eu fui atropelada por um carro que passou literalmente por cima de mim. Foi um acidente bem grave, e se as minhas mãos não tivessem sido posicionadas exatamente em frente ao meu corpo, poderia ter sido muito pior.
Eu fiquei internada, mas como eu estava de vestido no dia, porque era o Dia Internacional da Mulher, o percurso que eu fui arrastada pelo carro deixou as minhas pernas com queimaduras de 3º grau. Eu tive cortes bem profundos e por isso eu ganhei muitas cicatrizes. O osso do meu pulso foi quebrado e foi até amassado por causa da força que eu fazia contra o carro. Eu quase perdi meu futuro, quase perdi as esperanças, quase perdi a minha vida. Mas aos poucos eu fui me recuperando. Eu voltei para as aulas de dança alguns meses depois. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu comecei a treinar com a tão sonhada sapatilha de ponta. Eu lembro da sensação de entrar no teste para ver se eu já estava apta para começar o trabalho. Uma aula teste específica para avaliar se as minhas pernas e os meus pés estavam fortes o suficiente, se o meu abdômen ele respondia o suficiente para proteger a minha coluna e se eu tinha maturidade psíquica para encarar o desafio. E que desafio! Eu passei no teste e fui para São Paulo comprar a minha primeira sapatilha de ponta. Fui com a minha turma. Parecia que a gente estava viajando para Disney. Todas muito empolgadas, acompanhadas pela professora. Aí chegou na loja, parecia um sonho. Todos os corredores só haviam produtos de dança. Não tinha nenhuma loja parecida em Ribeirão Pires. Foi muito incrível. Colocar a sapatilha de ponta no pé e decidir que seria aquela foi um dia muito feliz que vai ficar guardado para sempre na minha memória. Porém, os dias seguintes foi bem difíceis. O meu pé ele não tinha muito arco e nem tanta força como eu gostaria. Então, o trabalho com a sapatilha de ponta ele foi muito sofrido. Muitas bolhas, muitos calos. Mas só uma bailarina sabe o quão gratificante é a sensação de dever cumprido. Depois de tanta luta, chegar no palco para apresentar o resultado de tanto trabalho. A gente dança com a alma, como se todo aquele período de angústia simplesmente desaparecesse. Nesse período também eu comecei a estudar uma metodologia mundialmente conhecida, a Royal Academy of Dance. E começaram os exames, todo final de ano. No final do ano vinha uma examinadora de Londres para avaliar a nossa técnica. Eram matérias longas que precisavam ser decoradas e executadas com muita atenção em todos os detalhes, cada ano se superando e tirando cada vez notas mais altas. A minha mãe não tinha mais condições de pagar pelas minhas aulas. A minha infância foi difícil. Eu dividi o meu quarto com mais 3 irmãos e durante muito tempo eu tive que ajudar a minha mãe a cuidar do meu irmão mais novo porque ela trabalhava fora. Mas eu não podia simplesmente parar, eu já estava muito envolvida com a dança, de corpo e de mente. Então eu decidi que eu ia começar a dar aula de dança para conseguir pagar as minhas aulas, as minhas sapatilhas, fantasias. Eu tinha 14 anos. Então depois de 9 anos como aluna, eu me tornei professora. E comecei a compartilhar tudo que eu tinha aprendido. Eu dava aula para as pequenas. Eu comecei com poucas turmas numa escola de ensino regular que tinha o balé como curso extracurricular. Não foi nada fácil. Eu me sentia muito insegura em dar aulas. Eu tinha uma professora que me ajudava e dava algumas dicas, mas mesmo assim não era o suficiente. Eu me lembro que na minha primeira turma tinha uma aluna chamada Ana Beatriz. Ela era uma criança muito mimada e indisciplinada. Num certo dia, enquanto eu corrigia uma outra menina na sala, a Ana se pendurou na barra, onde as meninas faziam os exercícios, e caiu. Ela não se machucou, a altura era bem baixa, porém ela começou a chorar muito alto, e a diretora da escola entrou na sala de aula quando viu os gritos dela. Eu estava tentando acalmar ela, mas nada do que eu falava parecia atingir. Cada palavra minha parece que dava mais força para os gritos e forças dela. Mas quando a diretora entrou na sala, ela tentou entender o que estava acontecendo, abraçou a menina e disse que estava tudo bem. Olhou para ver se ela estava machucada e nada. E naquele dia, a diretora olhou para mim e disse assim, sem som: "Fique tranquila que é só amanhã."
Eu já cuidava do meu irmão mais novo, mas ela era uma criança muito maior, ela devia ter uns 7 anos, e quando meu irmão chorava, ele não gritava daquele jeito. Mas depois que a diretora falou que era sua mãe, eu entendi que eu tinha muita coisa para aprender. Ao longo do tempo, eu fui ganhando cada vez mais turmas, cada vez mais responsabilidades, e enquanto eu dava aula, ainda fazia aula para me aperfeiçoar e apresentar nos grandes espetáculos da região. Muitas vezes eu fui protagonista. Com o espetáculo, por exemplo, da Bela Adormecida, eu era a Princesa Aurora. E foi a primeira vez que eu dancei com um bailarino profissional que era contratado para dançar comigo no espetáculo. Foi muito enriquecedor e eu percebi que dançar com a alma era muito mais importante do que qualquer movimento perfeito. Dança era sem dúvida a minha paixão. Mas o que me deixava mais feliz era ver a evolução das minhas pequenas. E isso me trouxe novamente a sensação de que eu poderia viver fazendo o que eu gostava, dando aula de balé. E foi realmente o que aconteceu. Na escola, eu conseguia perceber a diferença entre eu e as minhas amigas, enquanto eu tinha dias super corridos e atarefados, precisando dividir certinho as minhas horas, porque eu estudava de manhã, depois dava aula à tarde, fazia as aulas. E à noite, quando eu chegava em casa, ainda ajudava meu irmão com a lição de casa, montava as minhas aulas, as aulas das minhas alunas, e fazia os meus trabalhos da escola. Eu conseguia me manter com excelentes notas e me dedicava ao trabalho e ao treino de uma forma muito equilibrada. Mas quando eu olhava para as minhas amigas, elas só estudavam e passavam o dia namorando ou assistindo televisão. Era muito diferente. Eu não me arrependo nem um pouco da correria que era naquela época. Eu gostava muito e tenho certeza que eu aproveitei cada minuto. Mas hoje eu consegui enxergar que quando eu comecei a dar aula eu era muito inexperiente e que chegava até a ser perigoso. Se eu tivesse uma filha hoje e quisesse colocá-la no balé, eu olharia com certeza a formação do professor. Porque hoje eu entendo e tenho consciência de tudo que faltava para mim de informação naquela época. Então eu não estou dizendo que os professores que não têm formação, não são bons o suficiente. Não é isso. De repente, o professor teve uma boa base, nos primeiros anos de aula, ele tinha um professor ali por trás, dando todo o suporte. Isso seria bom. Então, depois de um tempo dando aula, eu percebi que não estava bom o suficiente, que eu precisava tirar algumas dúvidas. E depois de alguns anos, eu me formei até pela Royal Academy, que é a metodologia inglesa, mas como bailarina, como aluna. Então eu tinha um conhecimento muito bom em relação aos movimentos, aos passos, como eles tinham que ser feitos, mas eu não sabia nada em relação à didática. Eu não sabia nada em relação à anatomia, essas coisas ficaram faltando, porque pelo menos no ensino que eu tive do balé, no balé clássico, o pouquinho que a gente via sobre isso era muito pouco, porque eu não fazia aula mais todos os dias, então as aulas eram dedicadas somente para o aprendizado da técnica e treino da técnica propriamente dita. Então, depois de um tempo, eu além de pesquisar sozinha em relação a esses pontos e fazer alguns cursos, eu acreditava que ainda estava faltando alguma coisa. Então, eu terminei o ensino médio e estava na hora de escolher um curso de graduação. Eu tinha uma queda por medicina, pediatria para ser mais exata, mas estava completamente fora da minha realidade parar de trabalhar e para me dedicar 100% aos estudos. Os meus pais não poderiam bancar, mesmo se eu passasse numa faculdade pública, porque além de transporte, alimentação, ainda tinha todo o material didático. Livros, apostilas, então a medicina estava descartada. A minha segunda opção era fazer uma faculdade de dança. Mas eu tinha receio em relação ao mercado de trabalho. Eu achava que a dança limitaria as possibilidades. Então, depois de pesquisar muito, eu acabei escolhendo a faculdade de Educação Física. Um mundo completamente novo. Eu tinha uma matéria de dança só e várias outras que eu adorava. Tudo sobre o corpo humano. Além de anatomia, tinha cinesiologia, que é o estudo do movimento, tinha biomecânica para entender as alavancas, entender a força que o corpo faz.
Eu tinha também matérias como psicologia, que era muito importante para começar a entender como é que funcionava o aprendizado, como lidar com as crianças da melhor forma. Não só com crianças, mas com adultos e adolescentes também. Eu tive aulas de didática, então eu pude perceber quais eram as diferentes didáticas por ensino e aprendizagem, e isso foi muito importante, porque eu acabei colocando isso no meu dia a dia. Então, com certeza, hoje eu posso dizer que a Faculdade de Educação Física me ajudou muito na minha carreira como professora. Quando eu terminei a faculdade, eu tive vontade de fazer uma pós-graduação. Eu gostava muito de estudar e eu não queria parar. Eu procurei por um curso de dança e encontrei um muito bom em Jundiaí. Ficava bem longe da minha casa, as aulas eram nos finais de semana, num sábado e num domingo por mês, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Era bem puxado, o dia todo estudando, depois de uma semana inteira atarefada. Mas isso não era o mais pesado. O que me deixava mais cansada era a viagem. Eu pegava o primeiro trem às 4 da manhã, pegava esse trem, depois um metrô, depois mais um trem e mais um ônibus para chegar até a universidade. Era muito cansativo. Mas depois do dia todo de aula não fazia sentido eu voltar para casa. Então lá eu ficava em um hostel perto da faculdade e voltava só no domingo depois da aula. Eu estava adorando o curso, mas ele estava dividido por módulos e o módulo que eu estava aprendendo era um módulo geral. Então eles juntavam várias turmas de diferentes cursos para aprender os temas que eram comuns. O problema é que quando esse módulo acabou e iríamos entrar nos temas mais específicos sobre a área de dança, o número de alunos não era o suficiente para manter o curso em andamento. Então eles pararam o curso no meio, infelizmente. Houve essa decepção, mas eu já estava no ritmo de estudo, eu não queria parar. Então eu fiz uma pós-graduação em Pilates, que chamava Pilates e Prescrição do Exercício. Foi muito interessante porque foi uma reciclagem de muitos dos temas que eu tinha visto na faculdade, que eu acabei de mencionar, e também aprender como prescrever os exercícios foi muito legal. Eu consegui encaixar vários pontos do Pilates na minha aula de balé, deixando as alunas ainda mais fortes na técnica e com o corpo protegido em relação a lesões. Teve um momento da minha vida, com a correria de estudar e trabalhar, que eu não conseguia mais me dedicar a dançar. E essa foi uma das decisões mais difíceis na minha vida. Eu queria muito continuar dançando, eu ensaiava de finais de semana. Eu tinha esquecido de contar. Quando eu estava prestes a me formar pela Royal Academy, a minha professora sugeriu de fazer os 2 últimos exames no mesmo ano. Foi muito corrido. A matéria era muito extensa. Eu precisei me dedicar muito, mas como eu estudava e trabalhava, eu não tinha muito tempo de treinar em casa. Mas eu decidi aceitar o desafio. A minha disciplina era tanta que eu resolvi fazer o seguinte. Durante vários meses, eu treinava na cozinha da minha casa, com o volume do rádio bem baixinho para não acordar a minha família, antes de ir para a escola. Então eu saía de casa às 6:30 da manhã para ir para a escola, eu acordava às 5 para treinar antes. Era muito cansativo, porque eu não gostava de acordar cedo e sempre ia dormir muito tarde, mas valeu muito a pena. Quando chegou no dia do exame, eu estava muito preparada, muito confiante. E foram as minhas melhores notas. Eu me formei com chave de ouro. Mas voltando ao assunto que eu tinha começado, chegou um momento que eu não conseguia mais me dedicar à dança como bailarina e tive que tomar a decisão de parar. Foi uma decisão muito difícil, eu fiquei muito deprimida por um bom tempo. Até tentei começar uma dança diferente, que não me exigia tanto treino. Eu gostei muito durante um tempo, que era dança de salão. Inclusive, eu fui professora de dança de salão também. Mas o balé sempre teve um lugarzinho guardado no meu coração. E recentemente eu fiz também aulas de dança do ventre para conhecer essa vertente da dança que eu ainda não conhecia. Foi bem legal também. Mas o balé não tem jeito, é a paixão mesmo.
Eu me arrependo de ter parado, eu acho que eu podia ter dançado por mais tempo, mesmo que fosse só 1 horinha por semana e não fosse nem para apresentar. Hoje eu sempre oriento as minhas alunas que enquanto elas ainda sentirem prazer dançando, que elas façam um esforcinho para colocar na rotina. Enquanto eu fazia balé, a minha cabeça ficava muito ocupada com treino, com aprendizados, com ensaios. Eu não tinha tempo para ficar pensando em nada de ruim. Eu vi muitas alunas desistirem do balé e se arrependerem depois. Eu não sei se você já fez alguma atividade que te fez se sentir assim, sabe? Completo, feliz, num estado que muitos chamam de estado de flow. Quando o tempo passa e você não consegue nem perceber que o tempo passou. Parece que você está bem longe do mundo. É uma sensação muito boa. Por falar em lugar longe, durante 2 anos eu dei aula numa escola muito longe da minha casa, lá em Registro, no interior de São Paulo. Eu demorava 5 horas para chegar. Eu saía de casa bem cedinho, na segunda-feira, e voltava só na terça-feira à noite. Lá eu começava as aulas assim que chegava na cidade e durante o dia todo eu dava muitas aulas seguidas. Eu só parava para comer uma coisinha e olhe lá. A última aula de segunda-feira era às 10 da noite e no outro dia a primeira aula era às 6 da manhã. E ia uma também logo depois da outra. Quando dava mais ou menos umas 4 da tarde, eu ia para uma cidadezinha vizinha chamada Miracatu, que é bem pertinho, e lá eu dava mais 3 aulas. Aí depois eu voltava para casa, pegava o último ônibus e a semana continuava com várias aulas na minha cidade mesmo, para várias idades, desde crianças bem pequenas até idosos. Ah, e apresentações durante o fim de ano, ou durante o fim de semana, tudo bem corrido. Mas eu via que as minhas pequenas estavam melhorando a cada dia, elas sempre me surpreendiam. Eu fiz vários cursos de capacitação para professores de balé, um curso intensivo de metodologia cubana, que aprendia toda a técnica, desde a parte de crianças iniciantes até os profissionais. Esse curso ele durou 1 mês, bem intenso e muito produtivo. Eu fiz também um curso com um professor que era formado pelo Balé Bolshoi da Rússia e que era professor no Bolshoi do Brasil. Eu aprendi muito com ele. Ver pelos olhos do aluno e professor de uma escola mundialmente conhecida foi muito enriquecedor. Ele trouxe uma nova perspectiva de ensino. E recentemente eu ainda fiz uma pós em dança que chamava Dança, Arte, Esporte e Educação. E foi muito legal para complementar. Eu já tinha visto muita coisa em relação ao corpo humano, então foi mais uma reciclagem em relação a isso. Porém, tinham matérias super específicas em relação à dança. Por exemplo, a biomecânica especificamente do balé clássico, como a professora da USP. Foi espetacular. Entre outras que também contribuíram muito para desenvolver a minha própria metodologia. Então foi muito legal para complementar ainda mais o conhecimento. Depois de tantos cursos, de tantos conhecimentos adquiridos, muitos dos meus alunos já formados e colegas bailarinos e bailarinas e apaixonados pela dança vinham e vêm até hoje me pedir dicas. Então eles vêm me pedir ajuda, principalmente quando eles estão começando a dar suas aulas. Aparecem muitas dúvidas. Como trabalhar com as crianças, como estruturar as aulas, quais exercícios devem aplicar para cada faixa etária, como dividir a aula para conseguir atingir todos os objetivos, como selecionar e distribuir esses objetivos em cada ano, mês, aula. Eu gosto muito de conversar com os novos professores, contar um pouquinho do que eu sei e estimular eles a aprenderem cada vez mais. Eu gosto de mostrar a importância de dar atenção igual para cada criança e perceber as suas particularidades. Eu sempre tento trazer para eles a tranquilidade que se deve ter dentro da sala de aula e principalmente a responsabilidade que eles estão prestes a assumir.
Eu dei aulas em diferentes escolas, para diferentes idades e níveis, e dentro das escolas que eu trabalhei, eu sempre tinha a sensação de que o foco nunca eram as crianças. O foco era ganhar dinheiro, ou reconhecimento, ou ser melhor que a outra escola da região, mas o desenvolvimento e o carinho com as crianças sempre ficava de lado. E eu ficava muito decepcionada ao ver uma aluna que sempre tratei com todo carinho, sendo tratada como se fosse mais um número na sala de aula. Os professores, na maioria das vezes, gritavam com os alunos ou até ignoravam as suas dificuldades e as suas necessidades na sala de aula. E eu não podia fazer nada para mudar isso, porque eu só tinha controle do que acontecia dentro da minha sala de aula. A aula dos outros professores eu não podia interferir. Então eu comecei a buscar alcançar mais 2 grandes sonhos. O primeiro eu já consegui conquistar, que foi abrir a minha própria escola, para aplicar o método que eu criei, então isso eu já realizei. O segundo era poder dar a oportunidade de mais pessoas terem acesso a esse método que foi criado por mim. Mas como a localização da escola permitia alcançar um público muito limitado, isso foi ficando cada vez mais e mais distante. O primeiro sonho conquistado veio porque eu tive coragem de dizer chega, de dar um basta e seguir os meus valores e o meu coração. Eu estava vivendo uma grande insatisfação no meu trabalho. E então eu percebi que eu tinha que correr atrás daquilo que eu acreditava e executar o meu trabalho, levando em conta os meus valores, do respeito com as alunas, com as mães das alunas, o compromisso com o tempo e com a minha palavra dada, a segurança com a saúde física e psicológica das crianças, a felicidade e o impacto positivo que o balé traz na vida dessas pessoas. E graças a Deus eu consegui conquistar esse espaço e criei a minha escola física. E estou até pensando em abrir uma nova escola numa nova cidade. O segundo sonho era um pouco mais complicado, impactar mais pessoas. Como eu poderia melhorar a vida de mais crianças? Eu vejo o resultado das minhas alunas e vivia me perguntando que bom seria se mais crianças pudessem ter acesso ao mesmo conteúdo. Que bom seria se mais crianças pudessem ter esse grau de desenvolvimento. E que bom seria se mais crianças se divertissem e saíssem das aulas mais felizes e melhores do que elas entraram. Mas eu não sabia muito bem como fazer, até que um dia eu descobri a possibilidade de criar um curso de balé infantil online. No começo eu não gostei muito da ideia não, porque eu achava que a aula pela internet nunca substituiria uma aula presencial. E eu me dei conta de que eu não poderia dar aula para uma criança de Minas Gerais, que eu não poderia ensinar uma menina do Rio de Janeiro, que eu não poderia ajudar no desenvolvimento de uma cearense. Esse poder de transmitir o conteúdo correto para a criança certa em todos os lugares é incrível. E a internet nos dá essa possibilidade. A aluna pode acessar o método pela sala da casa dela, pelo quarto, onde ela quiser. Sem contar que as aulas pela internet ela tem muitos benefícios quanto às aulas presenciais. E quando eu percebi isso, eu mudei completamente a minha visão. Era a minha chance de conseguir impactar e transformar a vida de muitas crianças aplicando o método. E independente do local onde as crianças estivessem. Elas só precisam do que normalmente elas já têm. Uma TV, um cabo para ligar o celular, ou tablet, ou computador que tem internet. Para isso eu precisava disseminar o conhecimento sobre o balé, fazer com que ele deixasse de ser aos olhos das pessoas só uma coisa bonita, simplesmente uma arte só para apreciar e só assistir e sair de lá com sentimentos bons. Não, o balé é muito mais do que isso. E hoje eu consigo trazer todos esses benefícios para as crianças do Brasil inteiro. Eu estou super realizada com esse novo projeto. Bem, então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que você tenha gostado do conteúdo, que tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre a minha história. Não esqueça de dar um like nesse vídeo para contribuir com o nosso canal. Afinal, essa é a forma de você também ajudar o nosso canal a crescer.
Compartilhe esse vídeo com as outras mães que você conhece, para que elas também tenham acesso a essas informações. E caso você queira saber um pouquinho mais sobre o Balé Kids Online, fique ligada nas minhas redes sociais, que assim que abrir uma turma, você também poderá inscrever a sua princesinha. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!